perceber que a medicina como tem vindo a ser desenvolvida tem que ser, logicamente, melhorada, se possível, a medicina ligada à doença, estratégias para tratar a doença, logicamente pode-se melhorar e deve-se sempre melhorar, mas há outra medicina, a medicina de evitar que a doença surja, a medicina da saúde. Essa medicina não tem sido suficientemente tratada. E como tal, se perceberem que há que mudar o foco da medicina, por um lado, torná-la mais virada para a saúde, não tanto e unicamente ligada à doença, mas na parte da pessoa, do consumidor dos produtos de saúde, mudar, fazer uma mudança também e perceber que só depende dela, pessoa, ter melhor saúde, se fizer o trabalho de casa e se estruturar melhor o seu conhecimento, consegue estar mais tranquila e consegue ser mais saudável. Mas isto é uma mudança a dois níveis. Mudança na medicina e a mudança do consumidor da medicina, que a sociedade civil que somos todos nós. São duas mudanças. Obriga, então, a sociedade civil que somos todos nós, a olhar de uma maneira como não é tradicional olhar, que é o estilo de vida. Porque é, de facto, a alteração ao estilo de vida que melhora, além de tudo mais, o próprio sistema imunitário. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, tudo vai dar ao mesmo. 70, 80% do sistema imunitário está no intestino. Então, estamos a falar do GALT, Gut Associated Lymphoid Tissue, composto por células dendríticas, macrófagos, linfócitos T e B. Depois temos o principal marcador revelador de imunidade, que é a vitamina D. Eu gosto de dizer que quem tem níveis de vitamina D otimizado, acima de 80 nanogramas por mililitro, tem mais dificuldade em adoecer. Cícero Gal e Coimbra, um dos principais investigadores de vitamina D deste mundo, ele é brasileiro, disse numa conferência em 2013, em São Paulo, que se todos tivéssemos níveis otimizados de vitamina D, os grandes grupos farmacêuticos levavam um desfalque de pelo menos 40%, para dizer que com níveis otimizados de vitamina D a pessoa tem mais dificilmente fica doente. Além de outros minerais, oligoelementos, antioxidantes e outras substâncias que realmente que reforçam e de que maneira esse mesmo sistema imunitário. Ou seja, a ideia é voltarmos para o corpo, olharmos para nós primeiro, fazer tudo quanto podemos para termos um sistema imunitário forte. Para isso, não é só o alimento, se eu falo do intestino, logicamente que falo do alimento, logicamente a ideia é excluir alimentos inflamatórios que não deteriorem a mucosa intestinal, como é evidente, e depois, logicamente, o papel notável que a atividade física, quando é correta, e o próprio nervosismo, o próprio stress, o stress deprime o sistema imunitário. Uma das razões que a pessoa não deve andar ai, que vem aí o não sei quantos, uma delas é porque, de facto, esse stress, a hormona do stress que esses estados de espírito induzem, estou a falar do cortisol, sabe-se que sem ele ninguém vivia, mas com ele a mais, o sistema imunitário não tem a mesma qualidade. O açúcar não entra tão bem dentro das células, portanto a pessoa com stress tem mais probabilidade, tem mais dificuldade em emagrecer. Cortisol em excesso magoa e deteriora o funcionamento celular, que se traduz depois em vários níveis, seja uma hipertensão arterial, seja princípio de uma doença neurodegenerativa, de uma doença autoimune. A ideia é melhorar o funcionamento da célula, melhorar o funcionamento da casa das máquinas das células, chamadas mitocôndrias. Não é? Ora, o stress em excesso, o cortisol em excesso, não ajuda nada a mitocôndria no seu trabalho. Não é? Ele é fundamental, mas com conta, peso e medida, como tudo, aliás. O que importa essencialmente é a saúde celular, é a saúde mitocondrial. A pessoa já está doente, já fez mal o trabalho de casa, já está fragilizado e aí já é mais difícil ajudá-la. Aí já se tem que meter, se calhar, um medicamento pela boca abaixo. Não é propriamente isso que é desejável. O desejável é evitar que essa situação aconteça. A ansiedade faz parte da vida. O stress já não diria, mas a ansiedade faz parte da vida. Agora, saber dosear e saber que coisas... Eu digo muito em consulta. As coisas quanto às quais a gente nada pode, fazer com essas coisas nada possam contra nós. E se nós não soubermos fazer, manejar e dosear com algum equilíbrio estas situações, vamos abaixo. E aqui não há nenhum vírus aqui ao barulho, nem há nenhuma bactéria. Há alguma mestria, talvez, em saber tornear as situações de mais dificuldade que nós temos nas nossas vidas. Não considerar essas situações nossas inimigas, mas considerar essas situações, às vezes, como favorecedoras de alguma mudança que, se for operada em tempo oportuno, nos pode ajudar no futuro. Claramente. Eu podia escrever outro livro, a contar como é que é possível, com esta minha vida riquíssima, aos 70 anos, ter tido os meus 6 filhos na altura. Continuo a ter 6, mas só 5 é cá estão em baixo. E as 4 mães desses meus 6 filhos, quando eu fiz 70 anos, terem todos a jantar comigo. E isso só se consegue
quando os níveis de ansiedade e de stress que as situações de separação sempre induzem são tratadas como deve ser, com equilíbrio e com alguma sorte também. Há que falar nesse elemento que nós nos esquecemos. Há pessoas que têm as mesmas circunstâncias de vida e umas avançam, outras ficam na mesma. Porquê? Porque acho que avançam além de todas as características de personalidade, de caráter que tenha que lhes permita fazê-lo, se calhar tiveram mais sorte que as outras. É respeitar a diferença, aceitar as pessoas como elas são. Pensar que a vida não acaba e que há outras maneiras e há outras formas de dar a volta em ordem, a aproveitar as maravilhas que a vida nos tem para dar e não ficar afunilado num caminho que depois a vida e o tempo indicou que não era o melhor, que não era o mais indicado. Logicamente que isto tudo é tudo muito bonito dizer, mas tem que se lutar, não é? Tem que se lutar, 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 lutar e tentar, se calhar, encontrar outros caminhos, mas nunca afastar a ideia que se pode ser feliz. O intestino é fundamental, não só a parede do intestino, a 70-75% do sistema imunitário está lá, aquele tal GALT, não é? Nós temos 38 trilhões de células, mas lá dentro temos 100 trilhões de células, de micro-organismos, essencialmente bactérias, mas também vírus, protozoários e fungos. 2 quilos do nosso peso é esta bicharada que temos dentro do nosso intestino. Isso chama-se microbiota. A sua importância é decisiva para a nossa saúde. Aquilo que nós comemos modifica na hora essa microbiota, essas bactérias. Dentro do intestino temos 100 milhões de neurónios também. Mais neurónios que na medula espinal. O intestino é um órgão extraordinário. Quando dizem que é o nosso segundo cérebro, eu pudesse-me brincar e dizer que para mim é o primeiro cérebro. Com aquilo que o nosso António Damasio diz de uma maneira brilhante, o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Já é a terceira vez que eu digo, mas eu acho que é oportuno repetir. Porque é que o António Damasio dizia isto? Porque o neuromediador da boa disposição, chamado serotonina, a sua produção está a cargo do sistema nervoso entérico, portanto, nosso intestino. Se as pessoas perceberem, quando estão deprimidas, que será mais sensato, em vez de meterem um comprimido pela boca abaixo, cheio de efeitos colaterais, que promove exatamente a formação de serotonina, a produção de serotonina, pontualmente sente-se menos triste porque o comprimidinho promoveu a formação de serotonina. Se a pessoa perceber que 95% da serotonina está no intestino, é da responsabilidade do intestino, então pensa 2 vezes antes de castigá-lo com os alimentos ditos inflamatórios que inflamam a parede intestinal e que a tornam mais permeável. Açúcar, glúten e caseína são os 3 grupos que fazem este lindo serviço à parede intestinal. E, logicamente, que estes neuromediadores, como a serotonina, representada naquela porcentagem elevadíssima, mas não só, a dopamina também, cerca de 50%, e outros neuromediadores também ligados, neste caso, mais à ansiedade e à serenidade, que é o caso da acetilcolina e da GABA, ácido gamma-aminobutírico, também estão fortemente representados no intestino. Aliás, todos os neuromediadores que praticamente sustentam, diria, a nossa vida de relação, têm uma representação enorme no intestino. Portanto, a pessoa, quando trata bem o intestino, não é só para ficar mais elegante, é para ter mais saúde, é para ter um sistema imunitário mais forte e andar mais bem disposta. Que a pessoa, se tem estes neuromediadores a bater no telhado, é uma pessoa mais preparada para a vida, é uma pessoa menos ansiosa, pessoa que domina melhor as situações de stress, é uma pessoa menos nostálgica. Essas situações, esses estados de espírito têm raiz psicológica, não vamos falar nela agora, cada pessoa é que sabe de si, mas depois há a parte fisiológica, morfológica, que nós podemos condicionar com alguma sabedoria e algum conhecimento. O pai da medicina, o Hipócrates, dizia: o alimento é o nosso principal remédio, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças, todas as doenças começam no intestino, temos dentro de nós tudo quanto precisamos, e aquela, para mim, mais notável, que resume tudo isto, em latim, primum non nocere, ou seja, primeiro não fazer o dano. O visionário que aquele gênio não era, em dizer isto há 2500 anos, quando praticamente não havia medicina. A medicina dá-lhe razão, mas dá-lhe razão de uma maneira muito original. No fim do programa académico, todos os estudantes de medicina, ex-estudantes de medicina, novos médicos, fazem o juramento de Hipócrates e depois ninguém liga nenhuma àquilo que o homem dizia e ninguém ensina nada daquilo que o homem ensinou e não há uma cadeira de nutrição, como eu digo pela enésima vez. Eu fui há 2 meses ao Porto, ao Instituto Abel Salazar, um honroso convite, mas estudante do 4º ano. Ao telefone diz: olha, sei, tenho lido, tenho acompanhado algumas coisas suas, lido alguns dos seus livros, lido os seus podcasts, e vou-lhe dizer uma coisa que vai ficar contente: eu estou a fazer nutrição. Mas o que é que isso quer dizer, estou a fazer nutrição?
escolhi a nutrição como cadeira opcional. Mas vá lá, já há uma cadeira opcional. Só que aqui não é opcional, devia ser obrigatório, logo que o estudante de medicina põe o pé na faculdade de medicina, levar logo com a nutrição em cima. Pois, de facto, se o alimento é o nosso principal remédio, se é aquilo tudo que eu acabei de dizer e é aceito pela comunidade, então, caramba, então já agora vamos ensinar isto logo no primeiro ano de formação. Não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto, não é ensinado. Só uma outra faculdade que já são exceção, confirmam a regra e que já tem. Mas a generalidade não tem ainda. Portanto, o ensino está todo feito ainda centrado no modelo uma doença, um comprimido. Linus Pauling, duplamente Prémio Nobel, Paz e Química, disse: a medicina do futuro é uma medicina nutricional. Ninguém fala nisto, ninguém diz isto e ninguém liga nenhum ao alimento. Antes de 1910, à altura do Flex Report, o homem das relações, John Rockefeller, faz esse documento que muda completamente a forma como a medicina isso sendo exercida nos Estados Unidos. É aí que nasce o modelo biomédico que hoje nos assiste: cardiologia, pneumologia, urologia, ortopedia, tudo isso. Antes, não havia nada disso. Antes a medicina era holística, era encarada como um todo: nutriterapia, fitoterapia, osteopatia, medicina tradicional chinesa, quiroprática, tudo quanto era feito era a pessoa era entendida como um todo, como uma unidade. A partir-se desse documento, feito por um profissional de tudo menos de medicina, ele era profissional, era da petroquímica, mudou o sistema de saúde, que ainda hoje nós seguimos, e o que é extraordinário não é ele tê-lo feito. É que é extraordinário, é 115 anos depois ninguém sequer o discuta. Eu disse isto semana passada no Conscious Health Summit, no pavilhão Carlos Lopes. Não nos esqueçamos que são 100 trilhões de micróbios que temos dentro do nosso intestino, fundamentais para a nossa vida. Esses micro-organismos vivem em equilíbrio connosco. São os desequilíbrios que acontecem no nosso corpo que fazem com que esses micro-organismos se virem contra nós. Nós temos micro-organismos em todo o lado, não é? No pulmão, na pele, no intestino, em todo o lado, que vivem em paz connosco. As agressões que nós fazemos através de um estilo de vida desregrado que faz com que esses micro-organismos que vivem em paz connosco se virem contra nós e que nos produzam doença. As doenças mais comuns, aquelas que nós, profissionais de saúde, mais recebemos, chamada síndrome do cólon irritável, a doença de Crohn, a doença autoimune séria, cólica ulcerosa, para não falar o próprio cancro. O alimento pode modificar o nosso DNA. De antes pensava-se que nós tínhamos herdado dos nossos antepassados todo o nosso código genético. Mais de 90%, há quem considere 99% do nosso DNA está nos genes que pertencem a esses 100 trilhões de micróbios. Há quem nos considere nós seres eminentemente estrangeiros, porque de facto o nosso DNA é estrangeiro, é das bactérias que temos dentro do nosso intestino, para perceber a importância gigante que ter uma boa microbiota tem. Que a pessoa pode ter nascido com um gene virado contra si, uma mãe que tenha tido um cancro da mama, um pai que tenha tido um cancro da próstata, a pessoa não fica irremediavelmente condenada em determinada altura da sua vida a instalar-se o cancro da mama ou da próstata a outros, não. Ficamos a saber que é possível modificar a expressão desses genes através de meia dúzia de hábitos, incluídos na chamada então epigenética. E a segunda ciência, chamada nutrigenómica, ou nutrigenética, que nos ensina a fazer isto com o alimento. Portanto, com o alimento modificar a expressão do gene. Com o alimento muda a expressão do nosso DNA, muda o metabolismo e muda em conjunto a nossa saúde. Portanto, o que temos que fazer é ver o nosso comportamento. Se nós tivermos um trânsito intestinal regular, o ideal é ir 2 vezes à casa de banho, com as fezes tão bem moldadas que não fosse preciso papel higiênico para nada. Papel higiênico seco é a melhor prova que realmente que a coisa que está a correr bem. Se a pessoa, além disso, fizer tomar um probiótico, correto. O probiótico é os micro-organismos que constituem a chamada microbiota. Pré-biótico é aquilo que alimenta as bactérias, principalmente da nossa microbiota. Portanto, ácidos gordos de cadeia curta que alimentam as bactérias do probiótico. Ter isto presente, tomar logo de manhã em jejum, logo desde que se nasce, o bebê deve tomar um probiótico. Ainda por cima, a maioria das vezes, infelizmente é o que está a acontecer agora, parte natural é coisa que cada vez menos existe, os partos são cesariana, o bebê não apanha mucosa intestinal, a mucosa vaginal, da mãe, não apanha essas bactérias fantásticas, portanto nasce com uma microbiota deficiente, e como tal nasce fragilizado imunitariamente por essa via, começar logo desde abrem a boca para respirar, a fazer então um probiótico correto,
que instale essas bactérias que deveriam ter sido herdadas quando iam a percorrer o canal vaginal e que não entram pela sua boca porque nascem de cesariana. O que eu sugiro é que se escolha uma farmácia de manipulação em que isso tudo é feito de forma profissional e rigorosa e não está tão ligado e tão dependente da qualidade da marca comercial que põe-se cá fora. Minha casa é essencialmente uma casa vocacionada para tratar do sistema imunitário, porque entende-se, todos quantos lá trabalham e todos quantos lá vão e procuram a nossa ajuda, percebem claramente que não é preciso ser agricultor ou lavrador para perceber que o terreno importa mais que aquilo que lá pousa. É obrigatório explicar e dizer, não é explicar, as pessoas já sabem, só que não pensam nelas. Que se tratarem bem o seu sistema imunitário, se tratarem bem o terreno, que são elas próprias, que para isso não precisam de ser ricas, precisam de ter informação, precisam de ter conhecimento, não tem que estar tão ai, que vem aí o vírus não sei o quê, que vem aí o não sei o que mais, alimentando níveis de stress que não ajuda a ninguém e que vai fragilizar o sistema imunitário.